Com o Vitor Grunberg, que é vice-presidente do Internacional de Porto Alegre, tal como fiz com o vice-presidente do Grêmio. Vou pedir licença para chamá-lo também de presidente para facilitar aqui a apresentação. Presidente, como é que está a situação do nosso Internacional, do Colorado, daí do Rio Grande do Sul? Momento de muita tristeza, de muita dor para todos. Reforçar aqui também para a torcida do Inter o nosso abraço solidário, fraterno a todo o povo do Rio Grande do Sul. Como é que vocês do Internacional estão encarando essa tragédia no sul do Brasil? Agradecendo a solidariedade, realmente é um momento de muita dor, né? Vidas foram perdidas aqui no nosso estado. Isso sempre é uma comoção muito grande, mais do que a pandemia, né? Porque na pandemia não havia perdas materiais, né? As casas aqui no Rio Grande do Sul de muitas cidades estão soterradas, muitos torcedores do Internacional, sócios do Internacional estão sofrendo com isso. Nós temos mais de 20 mil desalojados aqui pela região de Porto Alegre e com o Internacional não foi diferente, né? As instalações do Internacional. O nosso CT, ele é na beira do rio. Quem conhece o estádio Beira-Rio, tem o estádio Beira-Rio, o ginásio Gigantinho, uma avenida e o nosso CT, o nosso centro de treinamentos, né, entre a avenida e o rio. O rio subiu, a nossa... todas as nossas instalações ali do CT foram completamente inundadas, a água chegando na proximidade de 2 metros de altura, condenando totalmente, né, o espaço. Os nossos campos de treinamento eles vão ter que ser reconstruídos, né, assim como o CT. E depois, no estádio e no ginásio, a água subiu cerca de 1,20 m, em todo o nosso nível 1, né, do estádio Beira-Rio, subindo cerca de 60 centímetros também no gramado, e também subiu a água por volta de 80 centímetros no ginásio. Então, isso aí, perdemos muitas máquinas, perdemos toda a mobília, toda a questão de vestiário, zona mista, que são zonas conhecidas do estádio Beira-Rio, né, que costumeiramente aparecem nas imagens de entrada de atletas. O nosso gramado tem uma foto emblemática, né, que os bancos da Casa Mata foram arrancados com a força e eles chegam, né, na metade do campo. Isso foi uma cena que ficaram boiando, né? Uma cena que nos doeu muito de assistir. Presidente, a gente sabe que os clubes foram muito afetados, mas os clubes têm de onde tirar a médio prazo, longo prazo, para se recompor pelo tamanho, pela estrutura, pelas torcidas. Sempre nos assusta muito o impacto também humano. O presidente do Grêmio falou agora há pouco aí de vários colaboradores do Grêmio que perderam tudo, que perderam casa, que perderam mobília. Acredito que pelo lado do Internacional também tem acontecido esse tipo de tragédia pessoal, com colaboradores, com funcionários do clube, que também tenham sido muito afetados, né? Sim, dos cerca de 550 funcionários que nós temos, cerca de 30, acho que 28 é o número exato, foram diretamente afetados, perdendo tudo ou quase tudo, com a água passando dos telhados das suas casas. O Internacional, desde o primeiro momento, está prestando todo o auxílio médico, psicológico, financeiro, inclusive, com algumas antecipações, alguns abonos, e vai, sem dúvida nenhuma, atender esses profissionais. É uma tristeza profunda, né? Não escolheu cidade, não escolheu cor, credo, classe social, o estado inteiro, né, abaixo d'água. Realmente é uma situação inimaginável que a gente está vivendo e é mais uma que a gente vai ter que superar e juntos, né? Tanto de ações para os nossos profissionais, quanto ações também para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. O Internacional, além de um clube de futebol, é uma instituição muito forte e sempre voltada para a solidariedade. Diversas ações são geradas, são criadas na nossa área de relacionamento social, na fundação do Internacional, historicamente isso, e agora não foi diferente. Alguns atletas de Internacional e de Grêmio também estavam na linha de frente, né, em barcos, em caiaques, a nado, resgatando as pessoas das suas casas. São imagens emblemáticas que ficarão para a história, né? Claro, por um lado negativo, mas ficarão para a história do nosso esporte e do nosso estado. Presidente, o Campeonato Brasileiro está parado. Foi um pedido de 15 dos 20 clubes da Série A. Como é que o senhor avalia a posição dos 5 clubes que foram São Paulo, Palmeiras e Corinthians e o Flamengo do Rio de Janeiro? Como é que o senhor avalia qual que é a posição institucional do Internacional a respeito da posição desses que não quiseram parar? Eu não vou entrar no mérito dos que não foram favoráveis à paralisação e sem valorizar a maioria dos clubes do futebol brasileiro que foram favoráveis sim, estão sentindo junto conosco. Só quem sente na pele e entende a diferença de competitividade que a gente vai ter e psicológico, não era momento de ter cabeça de pensar em treinamento, em competição, e a gente sabe que o futebol ele é feito de pequenos detalhes e esse foi um momento humanitário importante do nosso estado, mas também do nosso país. E com 3 clubes, né, no Rio Grande do Sul, Grêmio, Internacional e Juventude, então a decisão
decisão mais acertada foi essa, a da paralisação. Presidente, os torneios sul-americanos não param. A Conmebol manteve a Copa Libertadores, manteve a Copa Sul-Americana, o Internacional disputa a Copa Sul-Americana. Como é que vocês veem a posição da Conmebol e como é que está o planejamento do Inter dentro dessa necessidade de continuar na competição sul-americana? Quando a gente fala do planejamento, presidente, dentro do que é possível numa situação como essa e levando até onde é possível a importância que se tem o futebol nesse momento, para que ninguém pense que alguém está cobrando a volta do Inter ou a volta do Grêmio. Essa cobrança ela se deu de forma obrigatória, né? Impostos. A Conmebol adiou algumas rodadas, algumas partidas, mas dia 28 a gente tem que estar em campo, então a gente vai ter que se programar de alguma forma. Vamos ter que fazer deslocamentos, vamos ter que achar centro de treinamento, nos mudar de cidade, programar em outro estádio essas partidas, porque o estádio Beira-Rio não vai estar pronto pelos próximos 50, 60 dias em questão de gramado, podendo levar até mais, instalações também, os vestiários, então nos dói, mas é o que a circunstância impõe, né? O Campeonato Brasileiro parou apenas 2 rodadas, poderia ter parado antes, inclusive. Então, os times aqui do Sul vão ter uma série de datas aí para serem recompostas, dá para se dizer assim. Então, por força maior, nos faz retomar nesse momento. E essa semana que passou, o Internacional retomou os treinos aqui no estádio da PUC, porque nosso CT e nosso estádio não tem nem a mínima condição. Então vamos ver aí uma nova forma de treinar, nos reorganizar, fazer uma intertemporada, porque se perdeu muito, né? Da parte física, da parte técnica, que estava em alto nível, né? Um esporte de alto nível, ele requer essa continuidade dos trabalhos, por isso que a gente sempre faz uma pré-temporada, né? Entre uma temporada e outra, pelo tempo de férias, o atleta fica parado, e foi mais ou menos esse período que nós ficamos agora. Presidente, nós vimos muitos gestos de solidariedade do futebol do Brasil. Os clubes fizeram muitos gestos de apoio ao Inter, ao Grêmio, ao Juventude, ao futebol e ao povo do Rio Grande do Sul. Queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que o Internacional recebe essa solidariedade do futebol e da população do Brasil. Da melhor maneira possível, num momento como esse, receber uma palavra de carinho, uma mensagem, um abraço, faz toda a diferença. E quando os clubes do Brasil e de fora do Brasil se reportam ao Internacional, eles estão se reportando à comunidade colorada, à metade do estado, a essas pessoas que estão sofrendo. Então é direcionado, né, efetivamente para quem está na ponta, quem está sofrendo com tudo isso. Então nos cabe agradecer muitíssimo. O Atlético Mineiro, que fez aquele treino aberto, um evento lindo, emocionante, né, que emocionou, nos tocou aqui o povo do Sul, verba já destinada para Grêmio, para Internacional, aqui recebemos o valor do Atlético Mineiro, revertido em cestas básicas, fizemos essa compra, vamos distribuir isso para o povo. Então foi muito, muito importante isso, e as mensagens que a gente recebeu, algumas, né, em reservado, outras públicas, mas certamente são mensagens que fazem a diferença e fazem a gente continuar e seguir trabalhando, ajudando o próximo aqui, porque foi um momento muito, muito complicado. Presidente, receba também o nosso abraço, a nossa solidariedade com a metade colorada do Rio Grande do Sul, como o senhor disse agora há pouco, e com todo o povo do Rio Grande do Sul. Se me permite, nesse momento, eu acho que talvez seja um momento de maior união entre todos no Rio Grande do Sul, entre todo o povo gaúcho e de todo o povo brasileiro com o povo do Rio Grande do Sul. Torço muito para que vocês superem esse momento como povo, como Estado, como gente e também como futebol, porque o futebol não é só o lazer, não é só a diversão. O futebol também é o trabalho de muita gente. Tem muita gente que ganha dinheiro vendendo churrasquinho na porta do estádio, vendendo ali o seu cachorro-quente na porta do estádio, trabalhando na portaria, na bilheteria de um campo de futebol, dentro dos CTs. Como o senhor disse, o Inter tem mais de 500 funcionários. Então, o futebol é uma parte importante da nossa economia e o nosso desejo é que o Rio Grande do Sul se erga de maneira completa nesse momento de tamanha dificuldade. Muito obrigado pela entrevista e muito obrigado por parar um minuto, alguns minutos do seu tempo num momento tão difícil para vocês. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de conversar com o pessoal do CNN Esporte, chegar essa mensagem no Brasil, agradecer também, uma oportunidade de agradecer essa solidariedade de todo o Brasil, dizer para
para a comunidade do futebol em geral, com o Internacional, o mais breve possível, quer se restabelecer. Não gostaríamos que tivesse tido essa parada, mas foi muito necessário. Foi uma crise humanitária que a gente sofreu e vem sofrendo. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, muitas pessoas, muita gente não sabe aonde vai dormir, para que lado vai, perdeu suas casas. Então, concordando com a sua fala, não tenho dúvida que esse momento de união foi muito importante do povo gaúcho. Não teve opinião política, não teve time, todo mundo se abraçou realmente para encarar isso, mas sem dúvida nenhuma vamos necessitar, né, de apoio da CBF como esporte, do governo federal, do governo estadual aqui para essa população. Sem dúvida nenhuma vão ser ações importantes. Espero que o mais breve possível a gente consiga se restabelecer e que a minha próxima participação no teu programa no CNN Esporte seja um momento mais alegre, que a gente possa estar falando apenas do esporte, apenas do futebol, né? Nunca esquecendo, claro, que é a questão da sociedade, mas nesse momento de calamidade nos dói, mas é importante também trazermos a luz para quem não consegue vivenciar um pouquinho do que a gente está vivendo aqui.